Amém? Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa tarde. A gente poderia passar aqui horas e horas adorando ao Senhor, se derramando na presença de Deus. Não tem ninguém durão aqui não, viu? Todo mundo é chorão. Porque o Senhor é bom. E eu comecei a lembrar de algumas coisas que podem nos impedir de caminhar com Deus, e esse não é o assunto central da nossa ministração. Mas nós somos uma geração que lutamos para que a gente não possa ser destruído por esse buraco que de alguma forma foi aberto no nosso coração, por conta de uma família mal estruturada, por conta de não termos talvez o pai ou a mãe presente. E eu não sei se você sabia, mas isso pode afetar também o nosso relacionamento com Deus. E uma pessoa que não consegue ver Deus como pai, nas suas orações é muito nítido que ela sempre usa o soberano, o eterno, ou Deus, mas nunca pai. E nós precisamos começar a compreender que Deus é o nosso pai, independente do nosso pai biológico, independente do exemplo que nós tivemos em casa, ou que temos em casa. Deus, Ele nos ama, e a figura de pai que Ele é, o homem não pode representar, porque Ele não erra. O nosso Deus é bom, Ele nos corrige, nos disciplina. E nós precisamos começar a entender no nome de Jesus, e nós precisamos começar a abrir mão daquilo que nos prende, porque a nossa alma pode nos atrapalhar de buscar o Senhor. A nossa alma pode nos atrapalhar de sermos constantes em Deus por conta de um problema não resolvido. E nós vamos fazer esse ato profético nessa tarde. Hoje é uma noite de liberar. Você vai liberar quem machucou você. Você vai liberar quem pisou em você. Você vai liberar, você vai lançar fora todas as palavras que um dia você recebeu, que não foram palavras de bênção. Nós não vamos caminhar com esse peso. Diga amém. Ah, mas eu tenho meu pai presente, pastor, a minha mãe também é presente. Ele me dá dinheiro todo final de semana, ele me dá os melhores presentes, mas isso não é suficiente. Porque o que nós precisamos é de amor, é de afeto, é de carinho. Talvez você não vai ter um pai que te leve para a escola. Talvez você não vai ter um pai que conta história para você. Mas também aqui não quero condicionar algumas coisas somente ao pai. Você precisa entender que se seu pai, ele não recebeu isso, ele não vai conseguir também fazer com você. A não ser se ele mudar a mentalidade dele e entender que agora ele é uma nova pessoa. E eu sei que a gente sente falta, apesar da ignorância, mas nós precisamos caminhar, nós precisamos correr, diga amém. Existe uma corrida que não foi proposta. E o apóstolo Paulo fala sobre essa corrida. E essa corrida é alcançar o prêmio chamado celestial. E tudo aquilo que me impede, eu preciso começar a desamarrar agora. Eu preciso começar a lançar fora agora. Porque eu quero ver você voando no nome de Jesus. Eu quero ver você rompendo no nome de Jesus. Mateus capítulo 6, verso 5. O texto diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhe asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E então o seu pai que está em secreto o recompensará. E enquanto orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que você precisa, do que vocês precisam. Antes mesmo de vocês pedirem, vocês orem assim. Repita comigo a aliança TIM. Pai, Pai nosso. Eu quero convidar você que tem dificuldade de chamar Deus como Pai a mudar a sua oração nesse tempo. Porque a nossa oração como filho ao Pai é: Pai nosso que estás no céu. Acho que vou mudar a pregação de hoje, né? Falar sobre paternidade. Não preparei nada não, mas Deus dá graça. Pai nosso que estás no céu.
Talvez alguns aqui já se identificaram do problema que tem de chamar Deus como Pai. Sim ou não? Você já parou para se atentar sobre isso? Já parou para pensar sobre isso? O que eu vou te falar aqui não é heresia e nem loucura, mas muitas das vezes a gente vai para o nosso lugar de intimidade com Deus e a gente está sem força até mesmo para ler a Bíblia. Mas no nosso coração, no nosso interior, sempre vai queimar algo. E aquilo que vai queimar é querer estar perto de Jesus. Então a minha, a sua oração precisa ser: Pai, eu estou aqui. O nosso problema é que a gente é orgulhoso demais para reconhecer a fragilidade que temos e aquilo que precisamos mudar. Porque nós precisamos mudar. Porque nós precisamos entender que existe algo poderoso da parte de Deus para ser derramado sobre nós. E algumas coisas, elas começam a fluir quando a gente sai da ignorância. E eu vou misturar tudo aqui hoje, vou falar sobre o tema também. Mas eu quero ler um texto com você, que eu ia ler no final da minha mensagem. Está lá em Mateus capítulo 12, do verso 9 ao 13. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estavam ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Atrofiada, perdão. Eu vou ler só até aqui para não ler tudo. O último versículo, verso 13, diz assim, a parte B: estenda a mão, e ele estendeu, e ela foi restaurada, e ficou boa como a outra. Se você for ler todo o capítulo de Mateus 12 aqui, você vai perceber que os fariseus começaram a questionar Jesus. Jesus, tu vai curar no sábado? Os teus discípulos podem comer? E os fariseus, por ser tão religiosos, começaram a indagar Jesus, começaram a questionar Jesus. E tinha esse homem com a mão atrofiada, ressequida, entende? E Jesus falou assim: olha, eu vou curar. Se eu estou vendo um boi morrer ali, eu não vou ajudar? Se eu estou vendo um boi no buraco, eu não vou tirar ele de lá? E Jesus falou assim: mostra-me a sua mão. Mostra-me a sua mão. E o que aconteceu? Ele estendeu a mão. E ela foi curada. O problema é que a gente é tão orgulhoso que a gente não reconhece o nosso problema. E a gente nunca diz: Deus, eu estou com um problema, me ajuda, eu preciso melhorar. Você precisa expor o seu problema diante de Deus. Você precisa expor o seu problema para o seu líder. Você precisa expor o seu problema para o seu pastor, para que ele possa te ajudar. Nós dependemos de Jesus. Porque Jesus, ele pediu: mostra-me a sua mão. E ele poderia muito bem esconder, mas ele mostrou. E quando nós escondemos a mão, nós impedimos com que Deus nos cure. Quando você recolhe a mão, você está impedindo de Deus fazer algo na sua vida. Ok? Vergonha não mata. Diga para o seu irmão aí: vergonha não mata. O que mata é pecado escondido. E talvez é uma área que você não consiga abrir, é uma área que você não consiga confessar, que você não consiga falar. Mas eu quero te fazer uma pergunta: você quer ser curado? Você quer ser curado? Jesus sempre gostava de escutar a resposta daqueles que precisavam dele. Não porque ele queria se aparecer, mas ele queria ouvir: eu preciso de você. Dependência, isso é dependência de Deus. Quem recolhe a mão quando Deus pede para estender, alimenta o seu orgulho. Quem recolhe a mão quando Deus pede para estender, está perdendo a cura. Nós precisamos entrar nesse nível de dependência, aonde a vergonha não vai nos impedir de receber o perdão e a cura de Deus. Diga amém. Libere perdão sobre a vida do seu pai, da sua mãe, de alguém na sua família que lhe machucou. Porque você precisa caminhar. Você precisa correr.
Você precisa viver. Sim ou não? Porque enquanto a gente não libera, a gente vive com aquilo, com aquela culpa, com aquele problema, e você precisa caminhar. Você precisa deixar fluir, você precisa viver. Nós precisamos ser uma geração de filhos que reconhece o Pai. Amém? A Bíblia fala em João 5,19 que o filho só faz aquilo que vê o Pai fazer. Nós precisamos desse modelo e desse exemplo para esse tempo, no nome de Jesus. Posso escutar um amém? Glória a Deus. Vamos entrar para a palavra central. Eu falei que ia orar com vocês, né? Fique de pé no seu lugar, no nome de Jesus. Vamos orar. Feche seus olhos. Começa a liberar no nome de Jesus. Vai liberando essa pessoa que lhe machucou. E vai dizendo para Deus, a partir de hoje, eu não quero mais sofrer com as palavras que um dia foram lançadas em minha vida. Senhor, nós queremos no nome de Jesus te agradecer pela oportunidade de entender que o Senhor é nosso Pai, e não só de entender, mas a Tua palavra fala, Jesus, em João, capítulo 1, verso 12, que quando nós aceitamos você, nós nos tornamos filhos. Senhor, nós liberamos todas as palavras agora de maldição que um dia foram lançadas. Meu Deus, nós queremos declarar cura no interior de cada adolescente que um dia, meu Deus, não recebeu esse amor do Pai. E que o Senhor possa preencher agora, que o Senhor possa suprir agora no nome de Jesus. O Senhor é suficiente, Espírito Santo. O Senhor é suficiente, papai. O Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente. E se você crê, diga amém. Aplauda o Senhor no nome de Jesus. Glória a Deus. A Bianca não veio hoje, ela começou a dar alguns sintomas de gripe. Ela ficou em casa, né? Ela queria muito vir, ainda tentou se arrumar. Mas até por cuidado também. Porque senão a gente não pode ficar doente não, viu? O acampitinho está bem aí. Vocês estão fracos, ó. O acampitinho está bem aí, gente. Amém. Amém? Por isso que ela não veio, mas estamos bem. Também fiquei meio ruim essa semana, mas Deus trouxe cura no nome de Jesus. Quem está gostando da série? Quem está sendo edificado com cada mensagem? Hoje quem pregava era ela, né? A Bianca. E aí, na semana que vem ela prega. Mas hoje eu quero compartilhar esse tema com você. Ele fez antes, ele pode fazer outra vez. E eu gosto muito dos temas do livro, né? Caçadores de Deus. Do Tommy Tenney, uma coisa assim, me ajuda a pronunciar aí. Porque ele deixa alguns temas assim, o cara fica meio pensando assim, mas como assim? Fugir ou entrar, como assim, né? Ele fez antes, ele pode fazer agora e pode estar relacionado a tantas coisas. Mas no culto passado eu falei sobre a presença de Deus. Sobre uma geração que está no pé do Monte Sinai, mas não decide se quer entrar para a glória, se quer se envolver na vida de Deus, ou se quer ser dependente de Moisés. E uma das coisas que você precisa entender é que você não pode terceirizar o seu sacerdócio. Porque se você terceiriza o seu sacerdócio, o que vai acontecer? Alguém vai ser intermédio por você. E essa pessoa vai ficar entre você e Deus. E eu não quero o Gabriel Braga falando com Deus por mim. Eu não quero meu pastor Joane falando com Deus por mim. Eu não quero meu pastor Donato falando com Deus por mim. Ele vai ter uma revelação, um entendimento, ele vai me passar. Mas quando ele vier falar comigo, vai ser confirmação daquilo que Deus já falou. Ok? Então nós não podemos terceirizar de maneira alguma. Porque quando eu passo essa incumbência, quando eu coloco alguém no meu lugar, eu estou dizendo que a cruz não foi suficiente. Eu estou dizendo que Jesus não foi suficiente, que a morte dele não foi suficiente. E precisa ser suficiente. Precisa ser. Então nós precisamos agora, no nome de Jesus, dar um passo, tomar uma decisão e dizer, Espírito Santo de Deus, eu não quero ficar no pé do monte, eu quero subir, eu quero me envolver com a tua glória, no nome de Jesus. Nós precisamos se envolver na glória de Deus. Amém? Hebreus capítulo 13, verso 8, não precisa abrir.
O texto diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, ou seja, Ele não muda. E eu quero começar falando para você de uma frase que chama muito a minha atenção. E ele começa o capítulo 7 do livro falando assim: queremos que Deus transforme o mundo, mas Ele não pode transformar o mundo até que Ele possa nos transformar. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você deseja ser transformado por Deus? E aquilo que a gente vai conversar aqui é muito profundo, amém? A gente quer que Deus mude o mundo, mas primeiro Ele precisa mudar você. Para que você seja a esperança da glória. Colossenses 1:27. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança da sua cidade. Cristo em você é a esperança da sua família. Cristo em você é a esperança da sua escola. Ou seja, você precisa mudar, você precisa transformar, você precisa, de fato, mudar. Tanto externamente, como internamente. Amém? Deus é tão bom que a Bíblia fala que o espírito alegre formoseia o rosto. Então, quando você aceita Jesus, até mais bonito você fica. Quando eu vou olhar umas fotos minhas do Facebook, meu Deus do céu. Quando eu não era crente, eu falo: oh Deus, o Senhor é tão bom, porque o teu espírito me aperfeiçoou. Quem se assusta com as fotos do passado aí? Ah, pensei que era só eu. E a gente começa a ver o velho homem, né, antes de aceitar Jesus, horrível, feio, aí Deus vai lá e vai mudando, vai aperfeiçoando. Mas nós precisamos entender que Deus precisa nos transformar. Deus precisa nos mudar. Eu quero ler um texto com você. Romanos capítulo 12, verso 2. O texto diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E eu quero que você se atente aqui para a palavra renovação de mente. Fique aqui comigo, eu quero que você entenda um pouco sobre o que significa essa palavra. Porque a gente muito se fala sobre renovação de mente, a gente muito tem falado sobre isso, a gente fala diariamente. Existem células com o nome metanoia, né? Que significa renovação de mente. Mas, na prática, nós não vivemos isso. Porque o significado dessa palavra é muito mais profundo do que simplesmente dizer: Pedro Marinho, transforme a sua mentalidade. Transforme a sua mentalidade, Raíssa. Transforme a sua mentalidade, Juliana. Não, a gente muito tem falado, mas na prática, nós não temos vivido. Porque renovação de mente não é uma mudança de ideologia, é o seu posicionamento a respeito do novo. Não é a mudança de ideia a respeito de algo, mas é o seu posicionamento a respeito daquilo que você aprendeu. Então nós precisamos começar a praticar isso nesse tempo, no nome de Jesus. O apóstolo Paulo, nessa carta, ele enfatiza isso muito bem. Eu quero chamar a sua atenção para essa palavra, transformação. E eu quero levar você para o Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do verso 1. Eu não vou ler. Sabe o que acontece ali? Jesus chama 3 discípulos. Quem é os discípulos? Pedro, Tiago e João. O que vai acontecer ali? A transfiguração. Que privilégio. E eu não sei se você sabia, mas Jesus chama Pedro, Tiago e João para testemunhar. Por quê? Porque quando Jesus muda de aparência, que ele resplandece, quem estava lá junto com Pedro, Tiago e João? Moisés e Elias, os 2 maiores profetas do Antigo Testamento. Os profetas na Antiga Aliança faziam o quê? Profetizavam a respeito do Messias, daquele que iria vir, daquele que iria salvar, do Salvador. E agora ele pega os discípulos, depois que ele está lá, Jesus, a promessa. E ele fala assim: olha, Pedro, Tiago e João, acredito eu, viu? Isso aqui é Nakayama lá, entrando no mundo. E ele fala assim: olha, vocês estão testemunhando. Aqui está os profetas da Antiga Aliança, os 2 maiores profetas. E vocês estão aqui para testemunhar de que aquilo que eles profetizaram se cumpriu.
aconteceu. E a Bíblia fala que Jesus, ele se transfigura, ele se transforma, a sua aparência muda. E essa palavra significa metamorfo. A mesma palavra usada em Romanos pelo apóstolo Paulo. A mesma palavra. Quem tem a Bíblia, Olive Tree aí, o aplicativo que tem a Bíblia lá, a Strong, no grego. Se você for olhar, você vai ver que é a mesma palavra. Agora, quando o apóstolo Paulo fala assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos é a mesma palavra que Jesus usa, que o evangelista usa no Evangelho de Mateus. Que significa o quê? Mudança de aparência. Uma mudança interna que vai refletir no externo. Isso é renovação de mente. É uma mudança aqui que vai refletir na sua conduta. Como você está me entendendo? Então Jesus muda de aparência. E ele fala assim no texto: apresentei-vos o vosso corpo como sacrifício vivo. Sabe por quê? Porque só há mudança quando você se entrega. Só há mudança quando você se lança em Deus. Só há mudança quando você entra para o lugar de intimidade. Porque ninguém pode ser mudado apenas por palavras. Nós somos mudados quando nós olhamos para o nosso Pai e nós começamos a fazer as mesmas coisas que Ele faz. Vamos lá, gente. Vocês estão aí? Nós precisamos, no nome de Jesus, ter esse entendimento. Por quê? Porque nós só entramos para esse lugar de intimidade com devoção, com paixão, com lágrimas. Quando a gente entende de fato porque Jesus nos chamou. Quando a gente entende de fato porque nós estamos nesse lugar. Olha o versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o seu culto racional. E esse é o vosso culto racional. Isso no verso 1. No verso 2, né? E não vos almudeis com esse mundo, mas transformai-vos. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos. Mas antes disso ele fala assim: ei, apresenta o teu corpo como sacrifício. Ei, te entrega no meu lugar de relacionamento. Ei, se achega para perto de mim. Fica perto de mim. Começa a fazer as mesmas coisas que eu faço. Porque quando você começar a fazer, aí sim, você vai ser transformado. Você vai ser mudado. E aí sim você vai conseguir mudar o mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem. Transformem. Só transforma quem é transformado. Só consegue dar palpite, só consegue opinar quem sabe. Ninguém pode conduzir ninguém ao lugar que nunca foi. Um cego não pode conduzir outro cego. Nós precisamos ter passado pelo lugar para poder conduzir e levar essa pessoa até lá. Sim ou não? Lembrei aqui do Gabriel, ele nem gosta que eu falo, mas eu falo. Cadê ele? Lembrei dele quando eu cheguei em Imperatriz e a gente foi andar aqui na cidade. Moço, ele não sabia de nada. A gente entrou, ele sabia, mas até chegar na rua que ele sabia, a gente rodou muito. E quando você não tem certeza, você não consegue ser preditivo, você não consegue acertar. Por quê? Porque você não tem certeza. Tem muita gente querendo levar as pessoas até Deus, mas não tem Deus. Tem muita gente falando assim, vai para a igreja porque é a solução, mas a pessoa só vai para a igreja, mas ela nunca se tornou igreja. Tem muita gente pedindo para que as pessoas mudem, mas ela não muda. A gente chegou a um nível de religiosidade tão grande, que nós conseguimos apontar o defeito de todo mundo, mas a gente não consegue olhar para nós. Fulano é assim, o outro é assim. Gente, eu sou muito confrontado por Deus. Muito. Eu não preciso do profeta para me confrontar, não. Porque Deus sabe o tanto que eu sofro quando Ele fala assim, e aí? Ontem a gente estava na oração. Quem estava na oração ontem?
Glória a Deus. Foi muito bom, tem sido muito bom. E eu muito preocupado com algumas coisas. E Deus falou assim para mim: oração é descanso. E eu entendi a revelação. Ele falou mais ou menos assim: Nakayama, pare de murmurar e comece a orar. E eu, tá bom, Deus. Nós precisamos começar a mudar nesse tempo no nome de Jesus. Nós precisamos entender que Deus quer nos mudar internamente. E se Deus te muda internamente, automaticamente isso vai refletir no seu externo. Sim ou não? Quando eu comecei a liderar, eu já contei essa história para vocês. Há um tempo atrás, eu tenho quase 9 anos que eu estou na igreja. 8 de crente, verdadeiramente convertido. E eu comecei a liderar muito cedo, porque eu tinha muita fome por liderar, muita paixão. E eu saí de um bairro, onde a gente era discipulado pelo Wagner, uma galera lá. E aí a gente foi para um outro bairro, que era de fato o meu bairro, porque eu morava num bairro, e eu saía do meu bairro e ia para um outro bairro muito longe, em Marabá, para poder cultuar lá, porque só lá tinha Nova Aliança. E aí eu comecei a, sem me impor, a cuidar da Aliança Jovem na época. E eu fui criado no bairro. Eu conheço todo mundo. Conhecia todo mundo. Aprontei demais com os meus amigos, e agora eu tinha que discipular eles. Agora eu tinha que liderar eles. E aí? Eu tive que discipular até meu próprio irmão. Vocês acreditam? Eu falava: Deus, mas não é possível. Mas Deus me dizia: se você mudar, é possível. Se você mudar, é possível. Se você se transformar, se transfigurar, mudar de aparência, mudar internamente, é possível. E eu consegui. E um dos meus melhores amigos hoje me vê como referência. Pelo menos até um dia desse. E é muito gratificante quando o seu melhor amigo consegue ver em você não só um amigo, mas um líder. E um amigo também. E a gente tem muito aquela síndrome, né? Ah, é meu amigo, não vou conseguir discipular. Consegue. Consegue. Porque discipulado é respeito. Discipulado é decisão. É mudança. É desejo. É vontade de não ser mais a mesma pessoa. Uma vontade de melhorar. E foi muito difícil para mim, foi um desafio, não foi fácil, né? Assim, muito difícil. Escutar o próprio irmão, os próprios amigos, mas eu entendi que o propósito era muito maior do que a minha vergonha e a minha incapacidade de cuidar dos meus amigos. Então nós precisamos ser mudados por Deus. Nós precisamos ser transformados por Deus. E essa mudança e essa transformação, ela só acontece quando você se entrega. Tem muita gente querendo ser o super crente, mas não lê um capítulo da Bíblia por dia. Tem muita gente querendo fazer tantas coisas na igreja, mas a pessoa não consegue orar 5 minutos. E ontem Deus me deu um chute assim, sabe? Um 360 bem dado assim, no pé da... Um Mauá-Shigeri, um Yoko-Geri no pé do queixo. Treino de karatê, viu? Aí ninguém sabe o nome. E Deus falou assim: ei, eu vou confessar meu pecado para vocês. Vou confessar. Eu peco, viu? Eu falei assim: eu já li a Bíblia demais. Eu falei para mim mesmo. Falei para minha esposa. Acho que eu falei para o Diego também, não lembro. Já li a Bíblia um monte de vezes. Só do ano eu não consigo cumprir o propósito de ler a Bíblia toda. Esse ano eu vou ler mais livro do que a Bíblia. Não sei se eu falei para o Diego. Mas deixa eu te falar uma coisa, a pior burrada que você faz na sua vida é você dizer isso. Eu falei assim: não, esse ano eu só vou estudar a Bíblia, vou ler devagarzinho, vou comer para não acabar, bem pouquinho. Mas irmãos, não entre nesse engano. Hoje é dia 22. Eu não precisei de mais do que isso para poder entender. Que, irmãos, leia. E se conseguir ler 2 vezes no ano, leia 2 vezes no ano. Se conseguir ler 3, leia 3 vezes. A Bíblia é insubstituível. Não é que eu não estava lendo a Bíblia. Eu estava lendo, mas muito pouco e lendo mais livro. Eu já estou indo para o meu 2º livro esse ano. Faltam algumas folhas para terminar o outro.
E era para eu ter terminado já 3, é porque esses dias eu acomodei. Mas, irmãos, não caia nesse engano. Leia a Bíblia, leia livro. Leia mais Bíblia do que livro. No nome de Jesus. Porque você pode ser uma pessoa cheia de informação e de pouca presença. Ok? Você pode conhecer muito. Mas quando você vai orar por alguém, não acontece nada. Porque não tem nada. Você está vazio. Vazio de Deus. E você é a casa do pão. Você precisa ter pão para oferecer às pessoas. No nome de Jesus. Amém? Então, a gente quer mudar o mundo, quer transformar as coisas. Mas, irmãos, você precisa mudar o seu estilo de vida primeiro. Dentro da sua casa. Lembra do último culto? Deus te convidou a sair do pé do monte. Agora você vai entrar na presença. Você vai entrar para que você possa ser mudado. E todas as vezes que Moisés descia do monte, ele descia como? Resplandecendo. Mudado. É nítido quando alguém ora. É nítido quando alguém lê Bíblia. É nítido quando alguém entra num lugar de relacionamento. É nítido. É perceptível. Você consegue ver que o cara está, sabe, queimando em Deus. Só que a nossa geração está muito preocupada em conhecer muito sobre teologia, em conhecer muito sobre escatologia, em conhecer muito sobre soterologia, sobre muitas coisas. Sim ou não? Mas a gente esquece de conhecer a Deus, de ter intimidade com Deus, de se relacionar com Deus. No último culto eu disse isso para vocês, a gente é muito bom em saber o que o Whindersson comeu no almoço, mas a gente é péssimo em saber. Quando o diabo tentou Jesus, o que ele ofereceu para Jesus? Entende? Eu não quero convidar você a ser um religioso, eu quero convidar você a ser íntimo de Deus, a você conhecer o Espírito Santo de Deus. E aí eu falei para a Bianca ontem, eu falei, amor, vou criar vergonha na cara. Eu vou riscar minha Bíblia mais uma vez esse ano, todinha. Aí eu falei assim, tu já começou o propósito? Ela já. Eu falei, não, pois eu vou começar também agora. Não dá tempo. Vou ler a Bíblia toda esse ano de novo. Quem leu ano passado? Levanta a mão. Glória a Deus. Seira, lamaçuda e canta. Quem vai ler esse ano no nome de Jesus? Diga amém. Leia a Bíblia, eu quero te desafiar no nome de Jesus. Leia aí 5 capítulos por dia, está muito bom. Não pesa, é leve. Amém? Você consegue. Leitura é disciplina. Tem muita gente que pode falar melhor que eu, isso aqui. A Raíssa, o Valber, tem muita gente. Que eles lêem mais do que eu. A Raíssa leu uns 30 livros, ano passado. O Valber eu não sei quantos. O Pedro Jansen leu 17, sei lá, 18. Pastor Márcio leu uns 20 e pouco. Eu li só 9 ou foi 10. 10 com a Bíblia. Ainda estou longe ainda, viu? Amém? Diga assim para a pessoa que está do seu lado. Crente velho, vai ler a Bíblia. Jesus fez no passado e Ele pode fazer no presente o quê? Jesus mudou homens no passado, sim ou não? É uma verdade passada. E eu quero ler com você o texto, onde enfatiza os primeiros discípulos de Jesus, quando Ele chamou os discípulos. Está lá em Mateus capítulo 4, a partir do verso 18. Deixa eu correr, porque tem muita coisa aqui. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu 2 dos irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles deixaram imediatamente o barco e seu pai e o seguiram. Jesus convida pescadores para seguir Ele. E a vida daqueles homens nunca mais foram a mesma, depois que eles conheceram Jesus. Tanto é que Pedro, quando Jesus foi entregue para ser crucificado, volta à mesma vida. Porque a vida para ele só tinha sentido com Ele, com Jesus. E Jesus mudou no passado, porque a vida desses homens foram mudadas. E de muitos outros que foram mudadas. Um dia, acredito eu que foi Pedro, disse para Jesus, para onde nós iremos, se só o Senhor
tem palavras de vida eterna. Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? A vida só tem sentido com Jesus. E Ele mudou no passado, Ele pode mudar agora. Ele pode mudar eu e você. Diga amém. Ele pode mudar as nossas vidas. Ele pegou os coletores de impostos e mudou a vida deles. Pegou os pescadores e mudou a vida. Pegou as prostitutas e mudou a vida. Pegou vários homens e mudou a vida. Até mesmo os fariseus. E Ele conseguiu mudar a vida daqueles homens. Por quê? Porque somente Jesus pode nos mudar. E quando você se permite ser mudado, quando você apresenta a sua mão e você fala, Senhor, eu preciso de cura, Ele começa a te curar. Eu não concordo com aquele termo de que a igreja é um hospital, né? Que a igreja é um lugar de pessoas doentes. Não. A igreja recebe essas pessoas, mas todas as vezes que elas vêm nesse lugar, elas estão de cara com a cura, e a cura é Jesus. Elas só permanecem nessa condição quando elas não decidem ser curadas. Porque o corpo de Jesus é saudável, o corpo de Jesus não é doente. A igreja é um lugar de pessoas curadas. A igreja é um lugar de pessoas que se permitem ser tratadas. Ok? Essa é a minha visão, é o que eu compreendo. As pessoas vão vir sim a esse lugar, irmãos. Mas o corpo de Cristo, irmãos, não tem pereba. Como diz o ditado mais, né? Mas assim, da zona rural, mais caipira. O corpo de Jesus não tem pereba. Irmão, você não sabe nem o que é isso. Quem sabe aqui o que é isso? Quando a formiguinha pegava assim no tornozelo, irmão, parecia umas filhas desse tamanho assim. Que saia pus, nojento que só, feio. Aí ficava lá a perebinha, né? Várias perebas nas pernas. Micose, enfim. O corpo de Jesus é saudável. Sim ou não? É saudável, irmãos. A Bíblia fala que Ele vem buscar a sua noiva adornada, perfeita, santa, limpa. O problema é que a gente condiciona o nosso pecado, em que a igreja é um lugar de pessoas doentes. E a gente fica nesse lugar, sempre no banco, esperando na fila para ser atendido por um médico. Sendo que o nosso Jesus, irmãos, para chegar até Ele não tem fila. Para chegar até Ele você não precisa ter o cartão da Unimed. Você não precisa ter um plano. Sabe por quê? Porque Ele já pagou um preço por você naquela cruz. Ele morreu por você. Quando você fala assim, Deus, eu quero ser curado, você cai de cara com Ele. Ele toca em você e você é automaticamente curado. Depende de você. Amém? Depende de você. Nós precisamos ter essa revelação e esse entendimento. E eu quero entrar aqui em um outro texto. Eu quero falar sobre a casa do oleiro. Jeremias 18, do 1 ao 6. Você vai ler em casa, para a gente ganhar tempo. Vamos ler. Vamos ser crente. Nem que a gente não termine no horário. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Quem era Jeremias? Mais conhecido como profeta chorão. Mas eu quero parar bem aqui, eu quero lembrar algo a você. Jeremias 1,5, a Bíblia fala que Deus escolheu ele. Eu te escolhi, Jeremias. Jeremias era um escolhido do Senhor. Amém? Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. E não sei se você já viu um oleiro trabalhando, quem já viu? Fica tipo uma roda aqui, né, onde fica o vaso, ele vai moldando o vaso ali, ele vai rodando, né? Então, é isso que ele está se referindo aqui. Eu vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-se à palavra, ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Assim são vocês em minhas mãos. Amém? Eu quero enfatizar muito rápido o que estava acontecendo aqui. Nos próximos capítulos você vai ver Jeremias querendo desistir. Por quê? Porque Jeremias havia pregado o evangelho há 40 anos para o povo de Israel, que era a antiga Judá. E
o povo não entendia quem Deus era. No verso 20, Jeremias ele cansa. Tem até uma música, né, do Alessandro lá, existe um fogo no meu peito que não me dá descanso, porque é referente a Jeremias 29. Mas Jeremias disse assim, olha, existe algo em mim que é muito maior do que a minha vontade. O fogo de Deus. Jeremias estava pregando o evangelho ao povo de Israel que estava vivendo na depravação total do pecado. Perdido, fazendo tantas coisas, mas tantas coisas, que Deus chega a comparar Israel como a imundícia da menstruação de uma mulher. Por quê? Porque o povo estava vivendo no pecado, de forma deliberada. Ok? Então, Deus queria restaurar Israel, sim ou não? Queria. E ele fala para Jeremias, posso não eu pegar a aliança a ti e moldar mais uma vez? Posso não eu pegar a vida desses adolescentes e mudar elas completamente, aperfeiçoando conforme a minha vontade? Porque o povo está vivendo segundo a vontade deles e não a vontade de Deus. Diga assim, Deus pode. Fala assim, me quebra, Deus. Me muda. No processo de fabricação do vaso, o oleiro tira as imperfeições, até que a obra fique perfeita. Ou seja, precisamos expor as nossas imperfeições para que Deus nos mude. Deus quer restaurar as nossas vidas, Aliança Ti, nesse tempo. Porque Ele fez no passado, Ele pode fazer agora também. Deus quer mudar você, Deus quer tirar as imperfeições. Deus quer pegar você e mudar. Deus quer esfoliar, Deus quer tratar você no nome de Jesus. Nós precisamos entender isso. Deus precisa nos quebrar e nos refazer mais uma vez. Você precisa ser mudado? Sim ou não? Pois deixa Deus quebrar você no nome de Jesus. Deus não constrói nada novo em cima de algo velho. Deus precisa quebrar com o nosso orgulho. Limpar a nossa vida de pecado. Limpar o nosso homem interior, que muitas das vezes quer fazer aquilo que é errado. Esses dias eu falei, Deus me muda, me altera. Eu sei que eu sou ruim. E olha, eu sou uma pessoa, eu aprendi com uma pastora minha, muito tempo atrás. Todas as vezes que a gente olhava para uma situação, que ela olhava para uma situação, eu falava assim, pastora fulana assim, assim, assim. Ela falou assim, meu filho, não é assim. Olhe pelo lado positivo da coisa, pelo lado bom. A pessoa se enganou, ela errou porque... Então ela sempre conseguia enxergar as coisas com um olhar de misericórdia. Sempre, sempre, sempre. E eu aprendi muito com ela. E todas as vezes que eu estou com algum problema, eu falo, Deus, o que eu preciso mudar? Senhor, me muda. Será que é eu que sou tão ruim demais? Será que é eu que preciso melhorar? Porque o nosso olhar é o quê? Apontar, mas irmãos, nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. A gente é muito ruim, irmãos. Ah, mas eu sou adolescente, só tenho 13 anos. Irmão, você é ruim também. Mas não vai sair meme não, viu? Já tem um meme aí da Liana rodando. Ninguém presta. Nem o tecladista. Irmãos, a gente é ruim. Mas Deus é tão misericordioso, tão rico em misericórdia, que Ele derramou graça sobre graça. Eu acho que Ele falou assim, olha, se for só graça uma vez, não é suficiente. Eu vou derramar graça 2 vezes. Graça sobre graça. A fim de que vocês alcancem misericórdia. Nós precisamos mudar no nome de Jesus. Deixa Deus quebrar você nesse tempo. Deixa Deus moer você nesse tempo. Deixa Deus triturar você nesse tempo. Pegar você, botar lá, jogar água e começar a moldar você mais uma vez. O processo pode até demorar, mas no final a obra vai ser perfeita. Porque você está sendo moldado pelas mãos do próprio Deus. Você está sendo moldado pelas mãos do próprio Deus. Não é pela mão do seu líder só apenas, do seu pastor, não, de Jesus. Jesus está mudando você nesse tempo no nome de Jesus. Se permita, dói. Porque é orgulho, a gente não quer ceder, a gente não quer abrir mão de algumas coisas, a gente não quer abrir mão da razão, porque quando a gente está na razão, a gente quer abusar da razão. Mas eu aprendi uma coisa no casamento muito cedo, né, Bianca?
que a gente precisa abrir mão da razão para andar em paz, irmãos. Muitas das vezes. Tem gente que fala assim, eu estou certo e pronto. E se acha. Mas, irmãos, eu acho que um coração ensinável, eu acho que um coração que de fato é sensível à voz de Deus, é aquele coração que diz assim, Senhor, por mais que eu ache que eu esteja certo, mas eu quero ceder. Eu quero fazer a tua vontade, no nome de Jesus. No casamento você vai aprender rapidinho quando você casar. Ah, ninguém quer casar não, né? Quando você, o antes está lá com as duas mãos, os pés, o coxo. Quer, né, antes? Quando você casar, você vai aprender rapidinho a perder a razão. Aprende ou não aprende, Theo? Aprende, irmão, para evitar uma briga, para ter paz, para ter glória. Amém? Perca a razão no nome de Jesus, é muito bom. Deus vai ensinando você. Porque não é fácil, não. Quem é que lidera alguém que é difícil e não quer perder a razão? Dos líderes aí. Aquele discípulo que é meio assim duro, né? Que quer... Não, irmão, fique bem, baixa a bola. Você está zangado por quê? Eu falo pro Braga, de vez em quando, está zangado por quê, Braga? Aí ele fica assim, mas o Braga tem um coração ensinável. Vou contar a qualidade do Gabriel aqui. Pensa no menino que tem medo de pecar. Ele me dá trabalho. Eu luto com ele, é para ele largar de ser demais, exagerado. Mas tem medo de pecar. E aí eu fico brigando com ele, moço, para com esse negócio, te aguenta aí. Mas isso é bom, porque isso é temor, é zelo, né? Enquanto tem muitos querendo viver uma vida louca para voltar e falar assim, eu estava na droga, eu estava na bebida. Eu fiz isso, tem outros que estão se guardando para não errar. Amém? E glória a Deus pela vida de vocês. Amém? Pastor Jesus disse que o maior testemunho não é daqueles que fizeram muito, é daqueles que, em meio a tudo isso, das pessoas que fazem muito, conseguem se guardar e ser santo. Esse é o maior testemunho. Ah, mas eu nem fumei droga para me contar meu testemunho na Aliança Team. Ah, mas eu nem fumei um pouquinho. Não. Eu acho que eu vou experimentar e eu volto e peço uma oportunidade. Não, irmão, você vai ter oportunidade não. Você vai ter não. Amém? Eu quero dar 3 passos aqui, vou só citar. Primeiro, quebre o seu orgulho, já falei sobre isso. Estenda sua mão atrofiada, se permita ser curado por Deus. Segundo, acredite na sua mudança e se posicione, amém? Você pode mudar. Diga assim, eu vou mudar. Ok? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido. Então o apóstolo Paulo sabe, ele fala assim, olha, eu sei em quem eu tenho crido. Ele está falando para Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido. Então, eu sei quem Jesus é, e eu quero permanecer fazendo a vontade dele. Então, você precisa acreditar na sua mudança. Terceiro, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. E aí eu não fiz nada nesse subtítulo aqui, porque eu coloquei assim, essa resposta quem vai dar é vocês. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Quem vai preencher o resto da mensagem aqui é você. Amém? Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. O que você precisa mudar? Aonde você precisa mudar? Em qual área você precisa mudar? Amém? Lembra? A palavra que Deus me deu para esse ano é que esse era um ano de maravilhas. Eu falei para vocês, né? Não, né? Deus me deu a palavra que esse era um ano de maravilhas. Deus me falou, acho que no segundo culto do ano, não lembro. Eu não tinha nenhuma palavra ainda. Deus me falou assim, esse é um ano de maravilhas. Maravilhas é milagres, coisas que não acontecem assim, sabe? Não é comum, não é uma cura. Milagres, um ano de maravilhas. Amém? Então esse é o ano de maravilhas. Nós precisamos, no nome de Jesus, entender o que Deus quer para esse tempo. Para que a gente se posicione e viva aquilo que Ele tem para nós. Amém? Então, como eu disse, eu quero que você complete essa mensagem. Eu quero que você viva aquilo que Deus tem para você nesse tempo. Aonde nós precisamos mudar? Aonde você precisa mudar? Se faça essa pergunta, hora ou outra, em 10 em 10 dias, em 2 em 2 dias, todos os dias. Senhor, onde o Senhor quer me mudar? A Raíssa disse que chegou crente da Infol, disse que a gente é tudo pecador.
Tá fazendo a Infol, ela tá só de passagem aqui. Por isso que você não viu a Raíssa aqui esses dias, viu? E a Infol é muito bom, gente, é muito bom. Quando você tiver a idade, você vai fazer, amém? O Diego e a Liana já fizeram, quem mais fez aqui? A Juliana já fez. Mas é muito bom. Toma cuidado que ela vai sair mapeando você na igreja aí, viu? Qualquer coisa a gente faz um PS com o povo, faz uma libertação ali, outra aqui. Mas nós precisamos mudar. Quando eu fui para minha Infol, meu amigo, eu ficava com medo, né? Eu falei assim, rapaz, tem que confessar o meu pecado na roda para um monte de gente. E eu achava que eu era assim, sabe, pecador, assim, tinha errado muito. Meu amigo, quando eu cheguei na roda da Infol, que começaram as libertações, que eu fui ver, me botaram um apelido no meu grupo. Não sei se a Raíssa tem um apelido lá, mas eu tenho tinha um apelido. O Querubim. Porque o que menos pecou na roda fui eu, ó, crentão. Irmão, você não tem noção. E aí a Juliana disse que também era a santa, né, do grupo. Mas eu pensei que tinha pecado muito, né? Quando eu me converti, me converti no encontro com Deus, e vai ter encontro esse ano, diga amém aí. Irmãos, o meu maior desespero era porque eu tinha perdido muito tempo no mundo. Eu tinha 16 anos de idade. Falei, Deus, eu perdi muito tempo, podia ter aceitado mais cedo. Então, assim, eu me achava o pior dos pecadores. E eu sou, né? Mas, assim, e eu arrependido dos pecados, das coisas que eu fiz. E queria ter conhecido Jesus muito cedo. Talvez aqui o mais novo tenha 10, 11 anos aqui, né? 11, 12. Mas, irmãos, glória a Deus que você conheceu Jesus nessa idade, porque eu queria ter conhecido mais cedo. Amém? Quero finalizar com um versículo, está lá em Isaías 55, 6, versículo de cabeceira seu. Isaías 55, 6. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Quem pode dizer amém? Fique de pé no seu lugar, no nome de Jesus.